Boa noite, estamos começando mais um Tambaú Eleições. E aqui comigo está Daniel Lustosa, boa noite. Boa noite, Karine, boa noite a você de casa. Hoje a gente discute a situação da pandemia nesse período eleitoral. Como as atividades de campanha têm afetado o controle da Covid-19 aqui no estado. Na segurança, a Polícia Federal passa a utilizar drones para combater crimes eleitorais. E você vai conferir como foi mais uma semana de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da capital na TV Tambaú. Tambaú Eleições está no ar. E a gente começa o Tambaú Eleições desse sábado com a decisão da Justiça Eleitoral de proibir eventos de campanha que possam gerar aglomeração aqui na capital. Detalhes com João Tiago. A portaria publicada na manhã desta sexta-feira determina que estão proibidos atos públicos de campanha que reúnam grandes multidões ou mesmo grupos e aglomerações. Esses atos são passeatas, carreatas, caminhadas de candidatos pelos bairros, comícios, atos com motos, bicicletas, qualquer tipo de ato que acabe reunindo muita gente está proibido na cidade de João Pessoa. A decisão do juiz Adailton Lacerda, da 76ª Zona Eleitoral da Paraíba, se baseia no fato de que a cidade, de acordo com o boletim epidemiológico do governo do estado, se encontra com bandeira amarela. E esses atos públicos poderiam trazer maior risco de contaminação pela Covid-19. De acordo com a decisão, de acordo com a portaria, esses atos públicos, a partir deste dia 30, podem ser considerados crime, tipificados como crime, com até 3 anos de detenção e aplicação de multa. E essa decisão não vale apenas para o candidato, mas também para os militantes que estiverem presentes nos atos. Essa portaria pode mudar no caso de, nos próximos dias, a cidade de João Pessoa sair da bandeira amarela e migrar para a bandeira verde. Esses atos podem voltar a ser liberados. Ou então, as campanhas podem até chegar a ser mais restringidas ainda se a cidade migrar para a bandeira vermelha. A campanha eleitoral tem afetado diretamente o isolamento social. Nas convenções, vários eventos políticos registraram aglomerações. É verdade, inclusive até com repercussão negativa para muita gente. E agora, na campanha, os candidatos estão nas ruas, muitos fazendo o chamado corpo a corpo, abraços, apertos de mão, caminhadas. E como esse período tem afetado a pandemia? Para esclarecer sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o secretário executivo de Saúde do Estado, Daniel Beltrame. Boa noite, secretário. Boa noite, Karine. Boa noite, Daniel. E aí eu imagino que tem sido um problema para a Secretaria Estadual de Saúde observar muitos eventos de campanha com aglomerações, verdadeiros shows de tanta gente, não é isso, secretário? Karine, para nos causar mal, o vírus vive de encontros e a gente tem medidas para se proteger em eventuais encontros. Hoje, assumir comportamentos de risco como abandonar o uso de máscaras, não lavar as mãos com frequência e quebrar o distanciamento social, essa distância de pelo menos 1,5 m que você precisa manter das pessoas, inclusive evitando, não é tempo de voltar a ter apertos de mão, abraços, beijos no rosto, até mesmo os soquinhos, porque para fazer isso você precisa se aproximar das pessoas. E as pessoas, infelizmente, têm se cumprimentado, inclusive quando não estão utilizando máscaras. É tudo isso que o vírus precisa para poder chegar em casa. Não pelas pessoas mais jovens, mais saudáveis, que voltaram a trabalhar e eventualmente vão ter sintomas leves ou às vezes não vão ter sintomas da doença, mas especialmente para os 161 mil paraibanos idosos que residem em casa com adultos que estão no momento de atividade de trabalho e também com crianças e adolescentes. Eu levo o vírus para casa para quem está tentando ficar protegido. A gente já teve o período de convenções partidárias e registrou, principalmente no interior do estado, muitos casos de aglomeração. Isso já faz um bom tempo, já faz mais de um mês. E não tivemos uma explosão dos números de casos na Paraíba. Estamos num momento mais tranquilo relativamente ou realmente teve esse impacto e eu, por exemplo, não observei? Daniel, a gente tem conseguido acompanhar os registros de países que estão num tempo na frente na história da pandemia. Então, a Europa tem nos ensinado que a partir de 3 semanas de eventos que são ameaçadores para o crescimento do número de casos de óbitos, a gente começa a ver as repercussões. É fato que o 7 de setembro
teve a sua repercussão. É fato que o 12 de outubro está tendo a sua repercussão, na forma especialmente de internações hospitalares. Nós temos observado um crescimento de entradas de pessoas em leitos de enfermaria para Covid e em leitos de UTI para Covid. Essas variações elas estão inclusive na ordem de cerca de 18% de crescimento da ocupação desses leitos. Aqui, por exemplo, na região metropolitana, tivemos já ocupações perto de 32% e agora a gente olha ocupações que estão perto de 48%, né? Então, isso, óbvio, nós ainda temos reserva de leitos para cuidar das pessoas, mas nós não podemos olhar para isso e não ter planos e providências. Em parte dos planos e providências é sempre poder conversar com você que está em casa. Quando você está cuidando de si, você está cuidando de todos nós. É possível não vivenciar o que nós estamos vivenciando na Europa agora. 50, 60, 70 mil casos novos por dia em países como Espanha, França, Itália, se todos nós pudermos tomar as medidas de cuidado. Eu sempre olho atentamente os dados que são fornecidos todos os dias pela Secretaria Estadual de Saúde e a gente sabe que a maioria dos casos, geralmente, é da capital, mas tem algumas cidades que têm chamado a atenção por ser cidades pequenas, cidades do interior, do sertão muitas vezes, e que estão todos os dias ali entre as 10 cidades com mais casos de registros novos da Covid-19. Eu posso enumerar aqui, por exemplo, a cidade de São José de Piranhas, que fica no Alto Sertão, e também São Bento. Aqui isso estaria relacionado a eventos de campanha? Karine, eu penso que não só. É claro que à medida que você faz uma passeata, e essa passeata tem 100 pessoas, 200 pessoas, as pessoas estão todas sem máscaras, acompanhando um carro, exatamente nesse comportamento de fila, estar em linha, uma pessoa atrás da outra alinhada, se eu espirro, se eu começo a tossir, quem está atrás, imediatamente atrás, fica ameaçado, porque eu lanço todas as gotículas para trás, né? O problema das caminhadas é exatamente esse. Agora, não só. Nós estamos num momento que a tarefa é prevenção. Leitos de hospital é para quando tudo já deu errado, as pessoas já foram infectadas. Para eu evitar chegar no leito do hospital, a gente precisa das equipes de atenção básica das 223 cidades da Paraíba, médico, enfermeiro e agente comunitário de saúde, fazendo o que nós estamos fazendo agora no Continuar Cuidando. Ir até a casa das pessoas, conhecer onde temos idosos, onde as pessoas estão em risco e se mantendo protegidas. Conhecer onde estão as pessoas que estão com sintomas. Quem são as pessoas que estão tendo contato com quem está com sintoma? Ao fazer isso, as equipes de atenção básica vão nos ajudar a manter um controle e um acompanhamento dos riscos. O candidato hoje ele é um agente propagador da Covid-19 porque ele vai apertando a mão de todo mundo, abraçando um idoso e mesmo que ele não esteja com a doença, ele vai manter esse contato, talvez com alguém que tenha, depois com outra pessoa que não tenha. Realmente é um ponto a ser observado pelo eleitor, evitar esse contato com o candidato? É a primeira eleição, Daniel, que nós estamos vivenciando uma situação como esta. É difícil também para as pessoas que estão se postulando a cargo público se adaptar a essa novíssima novidade. Agora, é claro, ele é um vetor, mas a gente não deve esquecer que temos uma opção também. Fazer a opção por ser uma liderança que está sintonizada com o momento que nós estamos vivendo, que vai influenciar nossas vidas não só no ano de 2020. É fácil entender que nós vamos demorar uns 5 anos para que a Covid tenha o mesmo comportamento da gripe comum. As lideranças públicas, então, também têm que se preparar para conviver com isso, porque ao fazer um gesto de cuidado e respeito, eu estou também incentivando as pessoas a assumirem essa atitude e esse comportamento para si. Como é que vai se controlar essa quantidade de pessoas? Essa é a minha preocupação. A Secretaria de Saúde tem tratado desse assunto com a Justiça Eleitoral sobre as fiscalizações? Sua pergunta é muito importante, Karine. O secretário Geraldo Medeiros, secretária Renata e eu temos trabalhado tecnicamente com o Tribunal Regional Eleitoral no sentido de deixar orientações muito específicas, não na lógica do quê, mas como, né? E neste sentido, essas orientações precisam ordenar e ajudar o TRE a coordenar as ações previstas em lei para permitir que a festa da democracia, esse momento tão importante, também seja seguro. Então, o TRE, nesse momento, nós entendemos que tem os instrumentos técnicos em mãos para poder fazer bom planejamento e tomar as medidas necessárias.
Secretário, a gente vai fazer uma pausa na nossa entrevista. No próximo bloco a gente continua e mostra também como foi a mais uma semana de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. A gente volta já.